Quando um executivo desonrado é exilado para as terras de um teimoso fazendeiro do Kentucky, faíscas e segredos se acendem mais rápido que um raio de verão. Mas, à medida que as empresas se aproximam, surge uma pergunta: o amor será suficiente para salvar tudo? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte na fazenda Sweetbriar, enquanto Clara May Sutton enxugava o suor da testa. Aos 37 anos, suas mãos eram calejadas por anos de trabalho árduo, sua pele bronzeada por dias intermináveis nos campos do Kentucky. A fazenda pertencia à sua família por gerações, e agora era só dela para manter. Uma responsabilidade que pesava em seus ombros como o calor do verão. Tia Clara, chamou June, sua sobrinha de 16 anos, correndo pelo quintal. Tem um carro chique chegando pela entrada. Clara estreitou os olhos na estrada poeirenta. De fato, um elegante carro preto estava se aproximando da casa, parecendo tão fora de lugar quanto um pinguim no deserto. Vá terminar suas tarefas, disse Clara, limpando as mãos em suas calças jeans desgastadas. Eu resolvo isso. O carro parou e um homem alto na casa dos 60 anos desceu. Ele usava um terno caro apesar do calor e portava-se com a confiança de alguém acostumado a ser obedecido. Senhorita Sutton? Perguntou ele, estendendo a mão. Grant Blake. Conversamos por telefone. Clara assentiu, apertando sua mão firmemente. Eu me lembro. O senhor é quem está me pagando para cuidar do seu filho adulto. O sorriso de Grant se contraiu. Prefiro pensar nisso como uma oportunidade educacional. Ethan precisa aprender como é o trabalho de verdade. E o que exatamente ele fez para merecer o banimento para o campo? Perguntou Clara, cruzando os braços. Ele envergonhou a empresa, respondeu Grant simplesmente. O vídeo viralizou. Imagino que vocês não tenham muito acesso à internet por aqui. Clara levantou uma sobrancelha. Temos internet, Sr. Blake. Somos fazendeiros, não cavernícolas. Antes que Grant pudesse responder, a porta do carro abriu novamente e Ethan Blake desceu. Aos 39 anos, parecia um homem que nunca tinha perdido uma refeição ou carregado algo mais pesado que uma maleta. Sua camisa de botões impecável já mostrava marcas de suor, e ele usava óculos escuros que provavelmente custavam mais que a conta mensal de ração de Clara. É isso? Perguntou Ethan, olhando em volta com desgosto mal disfarçado. É aqui que eu devo ficar? Clara sentiu sua mandíbula se contrair. Bem-vindo à fazenda Sweetbriar, Sr. Blake. Espero que as acomodações estejam de acordo com suas expectativas. Ethan a examinou de cima a baixo, observando suas botas de trabalho, camiseta desbotada e rabo de cavalo bagunçado. Tá, a senhora é? Clara Sutton, a dona. Suas sobrancelhas se ergueram. A senhora é dona deste lugar? Sozinha? Isso é tão difícil de acreditar? Perguntou Clara friamente. Grant pigarreou. Ethan, a senhorita Sutton gentilmente concordou em deixá-lo ficar aqui e trabalhar em sua fazenda. Você seguirá suas instruções e aprenderá o que significa ganhar a vida honestamente. Por quanto tempo? Exigiu Ethan. Até eu decidir que você aprendeu sua lição, respondeu Grant. Ele se virou para Clara. Ele não terá acesso às suas contas, nenhum carro e nenhum telefone. Apenas as roupas naquela mala. Ele acenou para a mala de couro aos pés de Ethan. Clara assentiu. O celeiro tem uma cama improvisada. É básico, mas é limpo. O celeiro? Ethan gaguejou. O senhor não pode estar falando sério. Grant conferiu seu relógio. Tenho uma reunião do conselho em 3 horas. Ethan, esta é sua chance de provar que você é mais do que apenas meu filho, que você realmente merece o nome Blake. Ele se virou para ir embora, depois parou. Senhorita Sutton, me ligue se ele lhe causar algum problema. Sem dizer mais nada, Grant voltou para o carro e ele foi embora, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio desconfortável. Ethan olhou para o carro, seu rosto uma mistura de raiva e descrença. Ele não pode fazer isso comigo. Parece que ele acabou de fazer, observou Clara. Ela gesticulou em direção ao celeiro. Você pode se instalar. O jantar é às 6.
Começamos a trabalhar às 5 da manhã de amanhã. 5 da manhã? Ethan parecia horrorizado. Deve haver algum engano. Nenhum engano. As vacas não se ordenham sozinhas e elas não se importam com sua beleza do sono. Clara começou a caminhar em direção à casa. Depois se virou. Ah, e o celeiro não tem ar-condicionado. Bem-vindo à vida real, senhor. Blake. Naquela noite, Clara sentou-se à mesa da cozinha com June, observando Ethan beliscar a refeição simples de carne moída e batatas. Tem algum leite de amêndoa? Perguntou ele, olhando para o leite normal na mesa. June bufou, e Clara lançou-lhe um olhar de advertência, antes de se virar para Ethan. Temos leite de vaca, de vacas de verdade, que você vai ajudar a ordenhar amanhã. Ethan suspirou e empurrou o prato para longe. Olha, eu agradeço a hospitalidade, mas isso é ridículo. Eu sou o CEO da Blake Industries. Tenho reuniões para atender, negócios para fechar. Não mais, disse Clara, mordendo um pedaço de carne moída. Agora você é apenas um trabalhador rural que ainda não ganhou seu sustento. Meu pai vai voltar a si, insistiu Ethan. Isso é apenas uma demonstração de poder. Bem, até lá, disse Clara, levantando-se e recolhendo os pratos. Você está preso aqui conosco, gente simples do campo. June riu, e Ethan a olhou furiosamente. O que é tão engraçado? Exigiu ele. Você, respondeu June. Você parece alguém que acabou de perceber que seu cartão de crédito não funciona aqui. Clara escondeu o sorriso. June, chega. Vá terminar sua lição de casa. Quando June saiu, Clara se voltou para Ethan. Durma um pouco, amanhã vai ser um dia longo para você. Fiel à sua palavra, Clara bateu na porta do celeiro às 4h45 da manhã seguinte. Ethan emergiu com aparência desgrenhada e miserável. Suas roupas de grife trocadas pelo que parecia ser sua ideia de roupa de trabalho. Ainda muito caras e completamente impraticáveis. Primeira lição, disse Clara, entregando-lhe um par de botas de borracha. Aqueles sapatos de grife não vão durar um dia aqui. No meio da manhã, Ethan era um desastre. Ele tinha derramado leite, tinha colocado estrume de vaca em suas calças e quase tinha sido chutado 2 vezes. Suas mãos já apresentavam bolhas e seu rosto estava vermelho de esforço. Como você faz isso todos os dias? Ele ofegou, encostando-se em um poste de cerca. Clara, que nem sequer tinha suado, deu de ombros. Do mesmo jeito que qualquer um, faz algo que vale a pena, um dia de cada vez. Mas por quê? Perguntou Ethan. Existem maneiras mais fáceis de ganhar a vida. Algumas coisas não são fáceis, respondeu Clara. Esta terra tem estado na minha família por 4 gerações. Ela significa algo. Ethan olhou ao redor para as colinas e campos que se estendiam diante deles. Mas a senhora poderia vendê-la, fazer uma fortuna neste mercado. Os olhos de Clara brilharam. Nem tudo tem um preço, Sr. Blake. Algumas coisas têm um valor que não pode ser calculado em uma planilha. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Ethan lutou com as tarefas mais básicas, reclamou constantemente e desmaiou exausto todas as noites. Mas Clara percebeu algo mudando. Ele começou a fazer perguntas em vez de fazer afirmações. Ele observou como ela consertava uma cerca e então tentou imitar sua técnica. Ele parou de checar seu reflexo em todas as superfícies reflexivas. Uma semana depois, Clara o encontrou no celeiro após o jantar, tentando vendar suas mãos com bolhas. Aqui, disse ela, pegando o kit de primeiros socorros dele. Você está fazendo uma bagunça. Ela pegou sua mão na dela, surpresa com quão macia ela ainda era apesar das bolhas e cortes. Ela aplicou suavemente o unguento, depois envolveu sua palma com gaze. Por que a senhora está me ajudando? Perguntou Ethan baixinho. A senhora claramente não me suporta. Clara se concentrou no curativo. Eu não te odeio. Eu só não tenho paciência para pessoas que não sabem o valor do trabalho árduo. Eu trabalho duro, protestou Ethan. Eu fechei negócios de milhões de dólares, gerenciei equipes de pessoas. Isso é diferente, disse Clara, terminando o curativo. Aqui fora, você não pode se safar dos problemas com palavras. Você tem que resolvê-los com suas mãos e seu coração. Ethan olhou para ela por um longo momento. A senhora não pensa muito em pessoas como eu, não é? Eu não conheço pessoas como você, admitiu Clara. Mas eu sei o que eu vejo.
Alguém que teve tudo entregue a ele e nunca teve que lutar por nada. Os olhos de Ethan escureceram. A senhora não sabe nada sobre mim ou minhas lutas. Então me prove o contrário, Clara desafiou, levantando-se. Mostre-me que há mais em Ethan Blake do que um nome chique e um corte de cabelo caro. Na manhã seguinte, Clara ficou surpresa ao encontrar Ethan já no celeiro, alimentando as galinhas. Ele havia cometido erros, misturando os tipos de ração, mas ele estava tentando. Você está acordado cedo, ela observou. Não consegui dormir, ele admitiu. Achei que poderia muito bem me tornar útil. Os dias se transformaram em semanas. June voltou para a escola e Clara se viu passando mais tempo com Ethan, ensinando-o sobre a fazenda. Ele era um aluno rápido quando realmente se aplicava, e ela se pegou gostando da companhia dele mais do que queria admitir. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda depois de um longo dia, Ethan perguntou: "Então, nenhum marido? Nenhum namorado escondido em algum lugar?" Clara enrijeceu. "Isso não é da sua conta. Só conversando", disse Ethan, levantando as mãos em rendição. "Você sabe tudo sobre mim, mas você é um completo mistério." Clara suspirou, olhando para o pôr do sol. "Eu fiquei noiva uma vez, 6 anos atrás. Ele me deixou no altar." "Ele era um idiota", disse Ethan simplesmente. Clara olhou para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. "Ele disse que não conseguia suportar ser marido de uma fazendeira. Disse que eu amava este lugar mais do que o amava a ele." Ela deu de ombros. "Talvez ele estivesse certo. Ou talvez ele simplesmente não entendesse que amar a terra faz parte de quem você é", sugeriu Ethan. Clara sentiu algo se mexer em seu peito, um calor que ela não sentia há muito tempo. "Quando você ficou tão perspicaz, garoto da cidade?" Ethan sorriu e, pela primeira vez, Clara notou como seus olhos se enrugaram nos cantos. "Talvez ainda haja esperança para mim." No dia seguinte, eles estavam consertando um trator quebrado, quando June veio correndo da casa acenando com o celular. "Ethan, você é famoso", exclamou ela, mostrando-lhe a tela. Clara se inclinou para ver um vídeo de Ethan de rosto vermelho e furioso, jogando papéis em uma mesa de conferência cheia de executivos assustados. A legenda dizia: "Filho de bilionário tem ataque de nervos após fusão fracassada." O rosto de Ethan ficou pálido. "Isso é privado." "Não mais", disse June, rolando os comentários. "Todo mundo está falando sobre isso." Clara tirou o telefone suavemente da mão de June. "Chega de internet para hoje. Vá ajudar a senhora Wilson com seu jardim como você prometeu." Quando June se foi, Clara devolveu o telefone sem olhar novamente. "Quer falar sobre isso?" Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Eles estavam planejando adquirir uma pequena empresa de sementes orgânicas. Descobri que eles pretendiam fechá-la e patentear as variedades tradicionais que a família vinha preservando por gerações. Ele passou a mão pelo cabelo. "Tentei pará-los pelos canais apropriados, mas quando isso não funcionou, eu perdi a cabeça." Clara o estudou. "Então seu grande escândalo foi tentar proteger os fazendeiros?" Ethan riu amargamente. "Irônico, certo? Meu pai ficou furioso com a publicidade. Disse que eu envergonhei a empresa. Para mim, parece que a empresa deveria ter se envergonhado de suas próprias ações", disse Clara calmamente. Seus olhos se encontraram, e algo mudou entre eles. Pela primeira vez, Clara viu Ethan não como um garoto rico mimado, mas como um homem tentando fazer a coisa certa, por mais desajeitado que fosse. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a fazenda. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava em torno do celeiro. Clara não conseguia dormir, preocupada com os animais e, embora não admitisse, com Ethan no celeiro com correntes de ar. Ela vestiu seu casaco de chuva e botas e estava indo para a porta quando ela se abriu. Ethan estava lá, encharcado e em pânico. "O riacho está inundando", ele ofegou. "O celeiro já está com água entrando e os bezerros novos." Clara não esperou para ouvir mais. Juntos eles correram pela chuva até o celeiro inferior, onde os animais mais jovens eram mantidos. A água já estava no tornozelo e os bezerros choravam de medo. "Precisamos levá-los para um lugar mais alto", gritou Clara por cima da tempestade. Lado a lado,
Eles trabalharam na escuridão, guiando animais assustados para um lugar seguro. Quando o último bezerro estava seguro, Clara se virou para agradecer Ethan, mas o encontrou já movendo fardos de feno para bloquear o caminho da água. Ao amanhecer, a tempestade havia passado. Ambos estavam exaustos, encharcados e cobertos de lama, mas os animais estavam a salvo e os danos eram administráveis. Obrigada, disse Clara sinceramente. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha. Ethan, suas roupas de grife há muito esquecidas sob camadas de sujeira, sorriu cansado. É para isso que servem os vizinhos, certo? Clara sentiu algo dentro dela amolecer. Talvez houvesse mais em Ethan Blake do que ela havia pensado inicialmente. Muito mais. Na manhã seguinte à tempestade, Clara acordou com o som de marteladas. Ela espiou pela janela do quarto e viu Ethan, já trabalhando duro, consertando a cerca que havia sido danificada pela enchente. Bem, olha só, ela murmurou para si mesma, observando-o manejar confiantemente ferramentas que o teriam deixado perplexo apenas algumas semanas antes. Quando ela saiu com 2 canecas de café, Ethan olhou para cima e sorriu. Seu rosto estava bronzeado agora, suas mãos ásperas e calejadas como as dela. As roupas caras haviam sido substituídas por jeans, desgastados e camisas de flanela. Até sua postura havia mudado, mais relaxada, mais fundamentada. Bom dia, ele chamou. Pensei em começar cedo, aquela tempestade fez um estrago na cerca sul. Clara lhe entregou uma caneca. Obrigada por isso. Eu não esperava que eu fosse útil, Ethan provocou tomando um gole de café. Não, esperava que você se importasse, Clara corrigiu encostando-se no poste da cerca ao lado dele. Eu também não, Ethan admitiu. Mas eu me importo. Este lugar tem um jeito de entrar na sua pele. É isso tem, concordou Clara, olhando para os campos banhados pela luz da manhã. Sweetbriar tem um jeito de te fazer esquecer que existe um mundo além dessas colinas. Não é um mundo ruim para se estar preso, disse Ethan suavemente. Seus olhos em Clara. Ela sentiu suas bochechas esquentarem sob seu olhar e rapidamente mudou de assunto. A June tem uma reunião de pais e professores hoje. Preciso estar lá às 3. Eu posso cuidar das coisas aqui, ofereceu Ethan. A entrega de ração está chegando, certo? Eu vou cuidar disso. Clara assentiu, surpresa e tocada por sua oferta. Você tem certeza? É muito para gerenciar sozinho. Acho que consigo descobrir, disse Ethan com uma confiança que não estava lá quando ele chegou. Afinal, eu tive uma boa professora. Naquela tarde, enquanto Clara estava sentada na pequena sala de aula ouvindo a professora de June elogiar a habilidade de escrita da sobrinha, sua mente continuava voltando para Ethan. Ela não confiava em nenhum homem para cuidar de sua fazenda, desde que Frank a deixara no altar 6 anos atrás. Frank sempre reclamava do trabalho na fazenda, sempre tinha uma desculpa para não ajudar. Mas Ethan, que tinha todos os motivos para se esquivar do trabalho braçal, estava se esforçando sem ser pedido. Tia Clara, você ouviu o que a senhora Davis disse? June a cutucou, interrompendo seus pensamentos. Desculpe, disse Clara envergonhada. Minha mente estava na fazenda. Eu estava dizendo que June tem um talento real para escrever, repetiu a senhora Davis. Ela deveria considerar se candidatar a programas de escrita na faculdade quando chegar. A hora. O estômago de Clara se contraiu. Faculdade significava dinheiro. Dinheiro que a fazenda Sweetbriar não tinha para gastar. Certamente levaremos isso em consideração, disse ela cuidadosamente. Quando ela e June voltaram para a fazenda, encontraram Ethan na cozinha, tentando preparar o jantar. As bancadas estavam uma bagunça, mas o cheiro era surpreendentemente bom. O que é tudo isso? Perguntou Clara, colocando a bolsa no chão. Pensei em tentar cozinhar, explicou Ethan, mexendo algo em uma panela. Não se empolgue muito, é apenas espaguete. Cheira maravilhosamente, declarou June, espiando a panela. A entrega da ração chegou? Tudo empilhado e armazenado, confirmou Ethan. E consertei a bomba d'água que estava te dando problemas. Clara piscou surpresa. Como você soube fazer isso? Ethan deu de ombros. Tutorial do YouTube. O celeiro tem um Wi-Fi surpreendentemente bom. Eles jantaram juntos.
e Clara se viu rindo mais do que em anos. Ethan contou histórias sobre seus dias no internato e June compartilhou fofocas do colégio. Pela primeira vez desde que sua irmã morreu 3 anos atrás, deixando June sob seus cuidados, a casa de fazenda pareceu um lar, em vez de apenas um lugar onde eles viviam. Depois que June subiu para terminar a lição de casa, Clara ajudou Ethan a limpar a cozinha. Obrigada, disse ela baixinho. Não apenas pelo jantar, mas por tudo hoje. Foi nada, disse Ethan secando um prato. Não foi nada para mim, insistiu Clara. Esta fazenda é tudo o que eu tenho. Confiar em outra. Pessoa com ela mesmo por uma tarde não é fácil para mim. Ethan colocou o pano de prato e se virou para encará-la. Clara, quero que você saiba algo. Quando meu pai me mandou para cá, achei que era o pior castigo que ele poderia inventar. Agora, ele olhou em volta da aconchegante cozinha. Agora, não tenho certeza se quero voltar para minha vida antiga. O coração de Clara pulou uma batida. O que você quer dizer? Quero dizer que há algo real aqui, disse Ethan, dando um passo mais perto dela. O trabalho, a terra, o seu modo de vida, isso importa de um jeito que as salas de diretoria e os preços das ações nunca importaram. Clara de repente se sentiu vulnerável. Ethan, O telefone tocou, quebrando o momento. Clara deu um passo para trás e atendeu. Clara Sutton? Aqui é Grant Blake. A voz severa do outro lado fez a espinha de Clara se arrepiar. Estou ligando para verificar o progresso do meu filho. Ele está bem, Sr. Blake, respondeu Clara, observando o rosto de Ethan endurecer ao som do nome do pai. Ele está se tornando um fazendeiro e tanto, na verdade. É mesmo? Disse Grant com ceticismo. Coloque-o no telefone, por favor. Clara entregou o telefone a Ethan, que o pegou com óbvia relutância. Alô, pai, disse ele friamente. Clara se moveu para sair do quarto, mas Ethan agarrou seu pulso gentilmente, pedindo-lhe silenciosamente para ficar. Ela acenou com a cabeça e sentou-se à mesa. Sim, eu ainda estou aqui, Ethan estava dizendo. Não acho que fui punido o suficiente ainda. Sua voz gotejava sarcasmo. Na verdade, estou aprendendo bastante. Houve uma longa pausa enquanto Grant falava. Clara conseguia ouvir o tom severo mesmo do outro lado da mesa. O negócio com a Morgan, Ethan finalmente respondeu. Você está seguindo em frente com isso? Depois de tudo o que eu te contei sobre o que eles estão planejando? Outra pausa. Tudo bem, faça o que quiser. Você sempre faz de qualquer jeito. Ethan desligou e colocou o telefone cuidadosamente, como se temesse que pudesse quebrá-lo. Caso contrário. Sinto muito que você tenha tido que ouvir isso, disse ele para Clara. Qual é o negócio com a Morgan? Ela perguntou. Ethan passou a mão pelos cabelos. Lembra daquele vídeo de mim perdendo a cabeça na sala de reuniões? Era sobre um acordo com a Morgan Agri-Systems. Eles querem comprar pequenas fazendas em 5 estados, incluindo Kentucky. O sangue de Clara gelou. Compram para quê? Para convertê-las em operações industriais massivas, explicou Ethan. Eles desenvolveram uma nova cultura geneticamente modificada que requer pesticidas específicos. Pesticidas que apenas eles fabricam. Eles estão criando um monopólio e não se importam com quem se machuca no processo. E a empresa do seu pai está ajudando-os. Ethan acenou com a cabeça gravemente. A Blake Industries fornece o financiamento e a infraestrutura. Tentei impedi-los quando descobri os detalhes, mas ele gesticulou impotentemente. Foi assim que acabei aqui. Clara levantou-se processando essa informação. Então você foi enviado para cá como castigo por tentar proteger fazendas como a minha? Irônico, não é? Disse Ethan amargamente. E agora eles estão seguindo em frente de qualquer maneira? Papai disse que o conselho votou na semana passada. Fui oficialmente removido do meu cargo de CEO. Clara estendeu a mão e tocou seu braço. Sinto muito, Ethan. Ele sacudiu a cabeça. Não precisa. Talvez seja para o melhor. Não acho que consigo voltar a fazer parte daquele mundo, não depois de estar aqui, vendo como é o trabalho de verdade, o que significa realmente criar algo valioso. Na manhã seguinte, Clara encontrou Ethan sentado nos degraus da varanda, observando o nascer do sol. Ela sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem.
Eu estava pensando no que você disse, começou ela. Sobre o negócio com a Morgan. Ethan olhou para ela. O que sobre ele? Sweetbriar pode ser apenas uma fazenda, mas fazemos parte de uma comunidade. Se a Morgan Agri-Systems está tentando comprar terras por aqui, precisamos alertar as pessoas. Você faria isso? Enfrentar uma corporação como a Morgan? Clara endireitou os ombros. Esta terra tem estado na minha família por gerações. Não vou deixar alguns figurões da cidade tomarem sem lutar. O rosto de Ethan se abriu em um sorriso. Essa é a lutadora que eu sabia que existia dentro de você. Ele pareceu hesitar, depois acrescentou. Eu quero ajudar. Se você me deixar. Nas próximas semanas, Ethan e Clara trabalharam juntos, visitando fazendas vizinhas, participando de reuniões comunitárias e explicando os perigos do negócio com a Morgan. Ethan usou seu conhecimento de negócios para desmembrar os contratos complicados que a Morgan estava oferecendo, mostrando aos fazendeiros as cláusulas ocultas que eventualmente lhes custariam suas terras. Enquanto trabalhavam lado a lado, algo mudou entre eles. As barreiras que Clara havia construído em torno de seu coração começaram a ruir. Ela se viu observando Ethan quando ele não estava olhando. A maneira como ele pacientemente explicava termos financeiros a fazendeiros idosos, como ele arregaçava as mangas e ajudava a descarregar fardos de feno sem ser pedido. A maneira gentil como ele ouvia os problemas de June. Uma noite, depois de uma reunião na cidade particularmente acalorada, onde vários fazendeiros se comprometeram a recusar as ofertas da Morgan, Clara e Ethan caminharam de volta para a caminhonete juntos. Você foi incrível lá dentro, disse Clara, dando um encontrão em seu ombro brincalhonamente. Nunca pensei que veria o dia em que Hank Wilson recusaria dinheiro pelo seu campo ao norte. Ethan sorriu. Eu apenas disse a verdade. Você foi quem fez todos comparecerem em primeiro lugar. Enquanto dirigiam para casa pelas estradas rurais, os faróis da caminhonete cortando a escuridão, Clara sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ela olhou para Ethan, seu perfil iluminado pelas luzes do painel, e percebeu com um sobressalto que estava se apaixonando por ele. O pensamento a aterrorizou. Ethan não ficaria para sempre. Eventualmente, ele voltaria para seu mundo de arranha-céus e salas de diretoria. Homens como ele não acabavam com mulheres como ela. Quando eles chegaram à casa de fazenda, a luz da varanda estava acesa e June estava esperando por eles. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Ganham a primeira rodada, Ethan disse a ela pulando da caminhonete. Sua tia foi magnífica. June olhou para eles, um sorriso conhecedor em seu rosto. Vocês dois formam uma boa equipe. Mais tarde naquela noite, depois que June foi para a cama, Clara encontrou Ethan sentado à mesa da cozinha, olhando para seu laptop pela primeira vez desde que ele havia chegado. O que você está fazendo? Ela perguntou, servindo-se um copo. D'água. Pesquisa, respondeu ele. Estou pesquisando processos de certificação orgânica. Se mais fazendas na área fossem certificadas como orgânicas, valeriam mais para as cooperativas locais do que para a Morgan. Clara sentou-se em frente a ele. Você realmente se importa com isso, não é? Ethan olhou para cima, seus olhos sérios. Eu me importo com essa comunidade. Eu me importo com o que acontece com Sweetbriar. Ele fez uma pausa. Eu me importo com você, Clara. As palavras pairaram no ar entre eles. Clara sentiu seu coração, acelerado, mas não conseguiu encontrar palavras para responder. Eu sei que isso provavelmente parece loucura. Ethan continuou quando ela não falou. Há alguns meses eu era um executivo de empresa que não conseguia distinguir trigo de cevada. Mas estar aqui trabalhando ao seu lado, isso me mudou. Ou talvez apenas tenha me mostrado quem eu realmente sou por baixo de todo o verniz da Blake Industries. Clara engoliu em seco. Ethan, O som de um carro subindo a entrada a interrompeu. Ambos foram até a janela e viram os faróis se aproximando. Incomum para essa hora da noite. Você está esperando alguém? Perguntou Ethan. Clara sacudiu a cabeça. Não a essa hora. Eles saíram para a varanda quando um carro preto elegante, muito parecido com o que trouxera Ethan meses atrás,
parou na frente da casa. Clara sentiu Ethan se tensionar ao lado dela, quando a porta traseira se abriu e Grant Blake saiu. Pai, disse Ethan friamente, isso é inesperado. Grant endireitou a gravata. Ethan, você está com uma aparência rústica. O que você está fazendo aqui? Ethan exigiu. É hora de voltar para casa, filho, anunciou Grant. Suas pequenas férias acabaram. Clara sentiu seu estômago cair. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparada para o quanto doeria. Eu não estou interessado, respondeu Ethan, sua voz firme. As sobrancelhas de Grant se ergueram. Não seja ridículo. O negócio com a Morgan está seguindo em frente. O conselho quer você de volta para as negociações finais. Eles acham que seu excesso de raiva foi apenas perspicácia empresarial apaixonada. O negócio que tentei impedir? Ethan riu amargamente. Por que eu ajudaria a finalizá-lo? Porque você é um Blake, repreendeu Grant. E os Blakes não se escondem em fazendas brincando de cowboy quando há trabalho de verdade a ser feito. Clara encolheu-se com suas palavras. Ethan deu um passo à frente, colocando-se levemente na frente dela. Este é um trabalho real, pai. Mais real do que qualquer coisa que eu já fiz na Blake Industries. O olhar de Grant se voltou para Clara, observando suas calças jeans desgastadas e camisa de flanela com óbvio desdém. Entendo. Então é sobre ela. Um romance de fazenda para se rebelar contra mim? Não fale dela desse jeito. Ethan advertiu, sua voz caindo perigosamente. Ethan, murmurou Clara, tocando seu braço. Está tudo bem. Grant olhou para eles, a compreensão surgindo em seu rosto. Oh, isso é rico. Meu filho, o herdeiro da Blake Industries, se apaixonando por uma... Como você se chama? Uma fazendeira? Estou dando a você uma chance de pedir desculpas a Clara, disse Ethan calmamente. Em vez disso, Grant se virou para Clara. Quanto? Clara piscou. Desculpe? Quanto para acabar com isso? Grant gesticulou entre ela e Ethan. Diga seu preço. Todo mundo tem um. Antes que Clara pudesse responder, Ethan deu um passo à frente. Chega. Entre no seu carro e vá embora. Não seja ingênuo, Ethan, disse Grant com desprezo. Mulheres como ela veem homens como você como um bilhete de loteria. Ela provavelmente está planejando como colocar as mãos no seu dinheiro desde o dia em que você chegou. Clara sentiu como se tivesse levado uma bofetada. Sr. Blake, acho que você deveria ir. Grant a ignorou, focando em seu filho. O carro estará de volta amanhã de manhã. Esteja pronto para ir. Ele se virou e voltou para o carro sem dizer mais nada. Enquanto as luzes traseiras desapareciam pela entrada, Clara cruzou os braços, de repente sentindo frio apesar da noite quente. Clara, sinto muito, disse Ethan, se virando para ela. O que ele disse? Tudo bem, interrompeu ela, sua voz tensa. Ele é seu pai, você deve ir com ele amanhã. Ethan parecia atordoado. O quê? Não, eu não vou a lugar nenhum. Sim, você vai, insistiu Clara, lutando contra as lágrimas. Isso sempre foi temporário, Ethan. Você sempre voltaria para a sua vida real. Esta é a minha vida real agora, argumentou Ethan, alcançando suas mãos. Aqui, com você e June, a fazenda. Clara se afastou. Não, por favor, não faça promessas, que não pode cumprir. Você é Ethan Blake. Seu mundo não é aqui. Com isso, ela se virou e entrou na casa, fechando a porta atrás dela antes que ele pudesse vê-la chorar. Na manhã seguinte, Clara acordou em seu horário habitual cedo. Ela quase não tinha dormido, sua mente correndo com pensamentos de Ethan e as palavras cruéis de seu pai. Parte dela esperava que Ethan já tivesse partido, fazendo uma separação limpa que doeria menos do que um adeus prolongado. Outra parte o desejava desesperadamente para que ele ficasse. Ela se vestiu rapidamente e desceu. Para sua surpresa, June já estava na cozinha fazendo café. Você acordou cedo, observou Clara, tentando soar normal. June lhe lançou um olhar conhecedor. Ethan ainda está aqui. Ele está no celeiro. O coração de Clara pulou. O carro que seu pai enviou veio e foi embora, se confirmou June. Ethan disse a eles que não iria. Clara sentou-se pesadamente. Ele não pode ficar aqui para sempre, June. Ele tem uma vida para voltar. Talvez esta seja a vida que ele quer agora.
sugeriu June, colocando uma xícara de café na frente de sua tia. Você já pensou nisso? Antes que Clara pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e Ethan entrou. Ele parecia cansado, como se também não tivesse dormido, mas determinado. Bom dia, disse ele baixinho, seus olhos encontrando os de Clara. June olhou para os dois e pegou sua mochila. Vou parar na escola mais cedo. Grupo de estudos. Ela beijou a bochecha de Clara e saiu apressada, dando-lhes privacidade. O carro do seu pai veio, disse Clara quando ficaram sozinhos. Mandei embora, respondeu Ethan, sentando-se em frente a ela. Não vou voltar, Clara. Ethan, você não pode simplesmente... Sim, posso, interrompeu ele firmemente. E eu fiz. Pedi a eles que dissessem ao meu pai que estou ficando aqui. Clara sentiu uma mistura de esperança e medo. E seu trabalho? Sua vida na cidade? Aquela vida não significa mais nada para mim, disse Ethan, estendendo a mão pela mesa para pegar as dela. Não comparado ao que eu encontrei aqui. Clara queria acreditar nele, mas a dúvida se insinuou. Você está com raiva do seu pai. Eu entendo isso, mas tomar decisões de vida baseadas em rancor não é sobre ele, insistiu Ethan. É sobre mim, sobre quem eu quero ser. Os últimos meses aqui foram os mais reais, os mais significativos da minha vida. Ele apertou as mãos dela, e muito disso é por sua causa, Clara. Clara olhou para os dedos entrelaçados. Estou com medo, Ethan. Medo de que um dia você acorde e se arrependa de ter desistido de tudo por essa fazenda, por mim. Não estou desistindo de nada que importe, disse Ethan suavemente. Estou ganhando tudo o que importa. Clara sentiu lágrimas encherem seus olhos. Você não pode ter certeza disso. Sim, posso, disse ele com tanta convicção que Clara finalmente encontrou seu olhar. Eu te amo, Clara Sutton. Eu amo essa fazenda. Eu amo a vida que poderíamos construir aqui juntos. A respiração de Iris. Clara parou na garganta. Ninguém havia dito essas palavras para ela desde Frank, e mesmo assim elas nunca tinham soado tão sinceras. Você não precisa dizer nada agora, continuou Ethan quando ela permaneceu em silêncio. Apenas me dê uma chance de provar isso para você. Antes que Clara pudesse responder, o telefone tocou. Relutantemente, ela afastou as mãos para atender. Clara? Sou Joe Mitchell, do banco, disse a voz do outro lado. Preciso falar com você sobre o seu pagamento da hipoteca. O estômago de Clara desabou. Com toda a excitação sobre o negócio, Morgan e seus sentimentos complicados por Ethan, ela havia deixado suas preocupações financeiras de lado. O que aconteceu, Joe? Você está 3 meses atrasada agora, disse Joe, sua voz simpática, mas firme. O banco não pode conceder mais prazos. Eu entendo, disse Clara se virando para longe de Ethan. A colheita está chegando, terei o dinheiro então. Clara, somos amigos há muito tempo, respondeu Joe, mas o escritório regional está assumindo essas decisões agora. Eles estão falando em penhora se você não conseguir fazer um pagamento substancial até o fim do mês. Clara sentiu como se o chão estivesse se inclinando sob seus pés. O quanto substancial estamos falando? Joe mencionou um valor que deixou Clara com os joelhos fracos. Vou ver o que posso fazer, conseguiu dizer antes de desligar. O que há de errado? Perguntou Ethan imediatamente. Clara balançou a cabeça sem querer sobrecarregá-lo com seus problemas. Nada, apenas negócios. Clara, disse Ethan gentilmente, eu achei que tínhamos passado por isso. Converse comigo. Ela afundou de volta em sua cadeira. O banco ligou sobre meus pagamentos da hipoteca. Estou atrasada, muito atrasada. Quanto você precisa? Perguntou Ethan sem hesitação. Não, Clara avisou. Este não é seu problema. É se eu estou ficando, insistiu Ethan. Deixe-me ajudar. Com o quê? Perguntou Clara, sua voz se elevando. Você mesmo disse que seu pai o cortou. Você não tem acesso às suas contas. Ethan passou a mão pelo cabelo, frustrado. Tem. Que haverá algo que podemos fazer. Nós. Clara levantou-se andando pela pequena cozinha. Ethan, é exatamente isso que eu temia. Esta é minha fazenda, meu problema. Não posso ter você entrando como um salvador da pátria. Não estou tentando ser um salvador da pátria, argumentou Ethan. Estou tentando ser um parceiro. A palavra pairou entre eles. Parceiro.
Era o que Clara sempre quis, mas nunca pensou que encontraria. Alguém para compartilhar o fardo, alguém que entendesse que Sweetbriar não era apenas terra e prédios, mas sua herança, seu coração. "Ah, colheita pode ser suficiente", disse ela finalmente. "Se o tempo ajudar e os preços permanecerem decentes." Ethan acenou com a cabeça pensativamente. "E quanto a diversificar? Adicionar algumas culturas ou produtos de maior valor? Como o quê?" "Ainda não sei", admitiu Ethan. "Mas vou descobrir, nós vamos descobrir." Apesar de suas preocupações, Clara sentiu um calor se espalhando por seu peito com suas palavras. Talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer isso funcionar. Mas, tarde naquela tarde, enquanto Clara estava na cidade pegando June na escola, Ethan fez uma ligação do telefone fixo da fazenda. Foi a primeira vez que ele havia contatado alguém de sua vida antiga desde que chegou a Sweetbriar. "Charles? Sou Ethan Blake", disse ele quando sua antiga assistente atendeu. "Preciso de um favor." Quando Clara voltou, encontrou Ethan sentado, à mesa da cozinha com papéis espalhados por toda parte, fazendo anotações. "O que é tudo isso?" perguntou ela, colocando as compras. "Pesquisa", respondeu Ethan, os olhos brilhando de excitação. "Estou pesquisando mercados especializados, certificação orgânica, vendas diretas ao consumidor." Clara olhou para seu trabalho impressionada apesar de si mesma. "Como você conseguiu todas essas informações?" "Fiz um favor", admitiu Ethan. "Minha antiga assistente enviou algumas pesquisas de mercado." "Clara, há um potencial real aqui. Sweetbriar poderia ser mais lucrativa sem sacrificar o que a torna especial." June entrou na cozinha correndo. "Vocês dois estão elaborando um plano para salvar a fazenda?" perguntou ela, pegando uma maçã na bancada. "Estamos explorando opções", disse Clara cuidadosamente. "Tia Clara, eu estava pensando", disse June, empoleirando-se em um banquinho. "E quanto ao meu fundo universitário? Poderíamos usá-lo para a hipoteca." Clara balançou a cabeça firmemente. "Absolutamente não. Sua mãe reservou esse dinheiro para sua educação. Não é uma opção. Mas a fazenda é minha responsabilidade", interrompeu Clara. "Não sua. Seu trabalho é se concentrar nos estudos e entrar em uma boa faculdade." Falando em faculdade, Ethan interveio. "Eu estava conversando com June mais cedo sobre programas de escrita. Você sabia que existem oportunidades de bolsa de estudo especificamente para estudantes rurais interessados em agricultura e comunicação?" Clara olhou para os dois, surpresa. "Vocês dois discutiram isso?" June acenou com a cabeça ansiosamente. "Ethan me ajudou a encontrar algumas inscrições para bolsas de estudo online. Ele diz que com minhas notas e ensaios sobre crescer em uma fazenda, tenho uma chance real." Clara sentiu uma onda de gratidão. Enquanto ela estava focada nos problemas imediatos, Ethan estava olhando para o futuro de June. "Obrigada", disse ela suavemente para Ethan, quando June subiu para fazer a lição de casa. Ele deu de ombros. "Ela é uma criança inteligente. Ela merece uma chance de perseguir seus sonhos, seja aqui na fazenda ou em outro lugar." Clara se aproximou dele. "Você realmente quer dizer isso, não é? Sobre ficar, sobre ser um parceiro?" "Eu nunca quis dizer nada mais", disse Ethan, sua voz baixa e séria. Clara respirou fundo. "Então eu deveria te contar algo sobre o negócio. Morgan, o que há com ele?" "Eles têm me ligado, oferecendo para comprar Sweetbriar." A expressão de Ethan escureceu. "Há quanto tempo?" "Algumas semanas", admitiu Clara. "Eu tenho-os recusado, mas eles continuam aumentando a oferta. A última cobriria minha dívida e deixaria bastante para a educação de June." "Mas você perderia." "A fazenda", disse Ethan baixinho. Clara acenou com a cabeça, as lágrimas ameaçando novamente. "Eu não quero vender. Esta terra é minha história, meu futuro. Mas estou ficando sem opções, Ethan." Ethan a puxou para seus braços e Clara se permitiu se apoiar em sua força. "Vamos encontrar outra maneira", prometeu ele. "Juntos." A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Ethan e Clara trabalharam do nascer ao pôr do sol, não apenas nas tarefas agrícolas regulares, mas na implementação de algumas das ideias de Ethan. Eles converteram parte do celeiro em uma loja de fazenda,
onde poderiam vender diretamente aos clientes locais. Eles se registraram para o mercado de agricultores no próximo condado, que atraiu turistas dispostos a pagar preços premium por produtos cultivados localmente. June criou um site e contas de mídia social para Sweetbriar Farm, mostrando as práticas orgânicas e a história da família. Para surpresa de todos, os pedidos começaram a chegar de restaurantes em Louisville e Lexington, dispostos a pagar a mais por alimentos frescos e cultivados de forma sustentável. Não era suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros, mas foi um começo. Clara começou a ter esperança de que, talvez, apenas talvez, eles pudessem salvar Sweetbriar, sem sacrificar sua alma. Uma noite, enquanto Clara e Ethan estavam sentados no balanço da varanda depois de um longo dia, um carro preto familiar apareceu no horizonte. Seu pai de novo, suspirou Clara. Ethan ficou tenso ao lado dela. Eu vou resolver isso. Eles ficaram juntos quando Grant Blake saiu do carro, parecendo tão deslocado quanto sempre na fazenda poeirenta. Ethan, ele cumprimentou friamente. Vejo que você ainda está brincando de fazendeiro. O que você quer, pai? Perguntou Ethan, seu braço protegendo a cintura de Clara. Os olhos de Grant se estreitaram com um gesto. O negócio Morgan está desmoronando. Várias fazendas importantes retiraram seu interesse desde sua pequena campanha de organização comunitária. Ótimo, disse Ethan firmemente. Esses negócios eram predatórios e você sabe disso. Morgan não está feliz, continuou Grant. Eles estão ameaçando retirar seu investimento da Blake Industries inteiramente. E isso é meu problema porque... A expressão de Grant endureceu. Porque você ainda é um acionista majoritário, apesar de seu sabático rústico. Se esse negócio entrar em colapso, as ações da empresa sofrerão um golpe. Suas ações sofrerão um golpe. Eu não me importo, respondeu Ethan. Grant riu asperamente. Sério? Você não se importa em perder milhões? Em ver sua herança desmoronar por causa de alguma cruzada equivocada? Clara sentiu Ethan ficar rígido ao lado dela, mas ficou impressionada quando ele permaneceu calmo. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, disse Ethan. Achei que poderia muito bem me tornar útil. Os dias se transformaram em semanas. June voltou para a escola e Clara se viu passando mais tempo com Ethan, ensinando-o sobre a fazenda. Ele era um aluno rápido quando realmente se aplicava e ela se pegou gostando da companhia dele mais do que queria admitir. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda depois de um longo dia, Ethan perguntou: Então, nenhum marido? Nenhum namorado escondido em algum lugar? Clara enrijeceu. Isso não é da sua conta. Só conversando, disse Ethan, levantando as mãos em rendição. Você sabe tudo sobre mim, mas você é um completo mistério. Clara suspirou, olhando para o pôr do sol. Eu fiquei noiva uma vez, 6 anos atrás. Ele me deixou no altar. Ele era um idiota, disse Ethan simplesmente. Clara olhou para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. Ele disse que não conseguia suportar ser marido de uma fazendeira. Disse que eu amava este lugar mais do que eu amava a ele. Ela deu de ombros. Talvez ele estivesse certo. Ou talvez ele simplesmente não entendesse que amar a terra faz parte de quem você é, sugeriu Ethan. Clara sentiu algo se mexer em seu peito, um calor que ela não sentia há muito tempo. Quando você ficou tão perspicaz, garoto da cidade? Ethan sorriu e, pela primeira vez, Clara notou como seus olhos se enrugaram nos cantos. Talvez ainda haja esperança para mim. No dia seguinte, eles estavam consertando um trator quebrado, quando June veio correndo da casa acenando com o celular. Ethan, você é famoso, exclamou ela, mostrando-lhe a tela. Clara se inclinou para ver um vídeo de Ethan, de rosto vermelho e furioso, jogando papéis em uma mesa de conferência cheia de executivos assustados. A legenda dizia: filho de bilionário tem ataque de nervos após fusão fracassada. O rosto de Ethan ficou pálido. Isso é privado. Não mais, disse June, rolando os comentários. Todo mundo está falando sobre isso. Clara tirou o telefone suavemente da mão de June. Chega de internet para... Hoje, vá ajudar a senhora Wilson com seu jardim como você prometeu. Quando June se foi, Clara devolveu o telefone sem olhar novamente.
Quer falar sobre isso? Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Eles estavam planejando adquirir uma pequena empresa de sementes orgânicas. Descobri que eles pretendiam fechá-la e patentear as variedades tradicionais que a família vinha preservando por gerações. Ele passou a mão pelo cabelo. Tentei pará-los pelos canais apropriados, mas quando isso não funcionou, eu perdi a cabeça. Clara o estudou. Então seu grande escândalo foi tentar proteger os fazendeiros? Ethan riu amargamente. Irônico, certo? Meu pai ficou furioso com a publicidade. Disse que eu envergonhei a empresa. Para mim, parece que a empresa deveria ter se envergonhado de suas próprias ações, disse Clara calmamente. Seus olhos se encontraram e algo mudou entre eles. Pela primeira vez, Clara viu Ethan não como um garoto rico mimado, mas como um homem tentando fazer a coisa certa, por mais desajeitado que fosse. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a fazenda. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava em torno do celeiro. Clara não conseguia dormir, preocupada com os animais e, embora não admitisse, com Ethan no celeiro com correntes de ar. Ela vestiu seu casaco de chuva e botas e estava indo para a porta quando ela se abriu. Ethan estava lá, encharcado. Ria em pânico. O riacho está inundando, ele ofegou. O celeiro já está com água entrando e os bezerros novos. Clara não esperou para ouvir mais. Juntos, eles correram pela chuva até o celeiro inferior, onde os animais mais jovens eram mantidos. A água já estava no tornozelo e os bezerros choravam de medo. Precisamos levá-los para um lugar mais alto, gritou Clara por cima da tempestade. Lado a lado, eles trabalharam na escuridão, guiando animais assustados para um lugar seguro. Quando o último bezerro estava seguro, Clara se virou para agradecer Ethan, mas o encontrou já movendo fardos de feno para bloquear o caminho da água. Ao amanhecer, a tempestade havia passado. Ambos estavam exaustos, encharcados e cobertos de lama, mas os animais estavam a salvo e os danos eram administráveis. Obrigada, disse Clara sinceramente. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha. Ethan, suas roupas de grife há muito esquecidas sob camadas de sujeira, sorriu cansado. É para isso que servem os vizinhos, certo? Clara sentiu algo dentro dela amolecer. Talvez houvesse mais em Ethan Blake do que ela havia pensado inicialmente. Muito mais. Na manhã seguinte à tempestade, Clara acordou com o som de marteladas. Você está afastando Ethan antes que ele possa te deixar, assim como você afastou todos desde Frank. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Isso não é justo. Nem é mandar Ethan embora sem deixá-lo decidir por si mesmo, retrucou. June levantando-se. Vou encontrá-lo. Alguém precisa colocar um pouco de juízo em vocês dois. June saiu da cozinha furiosa, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Será que sua sobrinha estava certa? Será que ela estava afastando Ethan porque tinha medo de se machucar novamente? Antes que pudesse seguir June, o telefone tocou. Clara atendeu com um distraído. Alô? Senhora Sutton, sou Joe Mitchell, do banco novamente. O estômago de Clara se contraiu. Joe, eu disse que preciso até o fim do mês. É por isso que estou ligando, disse Joe, sua voz estranhamente animada. Sua hipoteca foi paga integralmente. Clara quase deixou o telefone cair. O quê? Como isso é possível? O pagamento chegou esta manhã, explicou Joe. Transferência eletrônica da Blake Industries. As mãos de Clara tremeram. Deve haver algum erro. Nenhum erro, garantiu Joe. Na verdade, havia uma nota com a transferência. Dizia, investimento no futuro da fazenda Sweetbriar, sem condições. Depois de desligar, Clara sentou-se à mesa, atordoada. Ethan deve ter ligado para seu pai, concordado em voltar para a empresa. Ele havia sacrificado seus princípios para salvar sua fazenda. O som de um carro rangendo na estrada de cascalho quebrou sua reverie. Ela correu até a janela, esperando ver o carro preto e elegante vir buscar Ethan. Em vez disso, viu um carro alugado que não reconhecia. Ela saiu para a varanda quando uma mulher de meia idade em um tailleur saiu do carro. Ela parecia familiar, embora Clara não conseguisse se lembrar de onde a conhecia. Senhora Sutton, chamou a mulher caminhando em direção à casa. Sou Elizabeth Chen, diretora financeira da Blake Industries.
A confusão de Clara aumentou. Se você está procurando Ethan, não sei onde ele está no momento. Elizabeth sorriu. Na verdade, estou aqui para vê-la. Posso entrar? Na cozinha, Elizabeth recusou o café oferecido por Clara e foi direto ao ponto. Entendo que houve alguma tensão entre a família Blake e a fazenda Sweetbriar, começou ela. Clara deu uma risada sem humor. Você poderia dizer isso? O que você talvez não saiba, continuou Elizabeth, é que houve uma tensão semelhante dentro da própria Blake Industries. Muitos de nós no conselho ficaram desconfortáveis com o acordo Morgan desde o início, mas Grant Blake pode ser persuasivo. Por que você está me dizendo isso? Perguntou Clara. Elizabeth tirou uma pasta de sua maleta. Porque ontem algo extraordinário aconteceu. Ethan Blake convocou uma reunião de emergência do conselho. A respiração de Clara falhou. Ele fez o quê? Usando sua autoridade acionária, explicou Elizabeth. Ele nos apresentou evidências das práticas predatórias de Morgan e uma proposta alternativa. Ela deslizou a pasta pela mesa. Uma proposta que inclui a fazenda Sweetbriar. Clara abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro, havia um plano de negócios detalhado para uma rede de pequenas fazendas, Sweetbriar entre elas, trabalhando, juntas para competir com grandes corporações agrícolas. A Blake Industries forneceria financiamento e infraestrutura, mas cada fazenda manteria sua independência. Isso é o que Ethan tem trabalhado. Clara percebeu em voz alta. Todas aquelas noites em seu laptop, Elizabeth assentiu. Ele tem estado bastante ocupado nos bastidores. O plano é brilhante, na verdade. Permite que a Blake Industries entre no mercado agrícola de forma ética, apoiando pequenos agricultores em vez de expulsá-los. E o conselho aprovou isso? Perguntou Clara com ceticismo. Aprovou, confirmou Elizabeth, sobre as objeções de Grant. Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então o dinheiro que pagou minha hipoteca veio da Blake Industries como um investimento de boa-fé em nossa nova parceira. Elizabeth completou para ela. Sem condições, como dizia a nota. Acreditamos no potencial da fazenda Sweetbriar. Mais importante, acreditamos na visão de Ethan. Onde ele está? Perguntou Clara, de repente desesperada para encontrá-lo. Onde Ethan está agora? Ainda, na reunião do conselho, temo, disse Elizabeth olhando o relógio. O pai dele não está levando isso muito bem. É por isso que vim pessoalmente, para garantir que, independentemente do drama familiar, o acordo com o Sweetbriar permanece. Sua fazenda está a salvo. Depois que Elizabeth foi embora, Clara ficou na varanda, emoções girando dentro dela. Alívio por Sweetbriar ter sido salva. Orgulho pelo que Ethan havia realizado. Medo de que, ao salvar sua fazenda, ele pudesse ter rompido permanentemente seu relacionamento com seu pai. June correu pelo quintal. Tia Clara, não consigo encontrar Ethan em lugar nenhum. O celeiro está vazio e suas coisas sumiram. O coração de Clara afundou. O carro de seu pai deveria buscá-lo ao meio-dia. Mas são apenas 10 horas, protestou June. Clara verificou seu relógio. June estava certa. Se Ethan tivesse ido embora, não havia ido com o motorista de seu pai. Enquanto elas estavam ali se perguntando, o som de um motor de caminhão chamou sua atenção. Na curva apareceu Ethan, dirigindo uma velha caminhonete que Clara nunca tinha visto antes. Ele estacionou na frente da casa e saltou, o rosto iluminado de excitação. Clara! Ele chamou, correndo até a varanda. Eu estive procurando você por toda parte. Onde você estava? Ela exigiu, as emoções tornando sua voz mais áspera do que o pretendido. E de quem é essa caminhonete? É nossa, disse Ethan orgulhosamente. Eu comprei do Stan Wilson. A fazenda Sweetbriar precisa de uma caminhonete confiável. E aquela lata de ferrugem que você tem dirigido estava a um buraco de distância de desabar. Clara olhou para ele. Elizabeth Chen acabou de estar aqui. Ela me contou o que você fez, com o conselho. O sorriso de Ethan vacilou. Eu ia te surpreender. Indo pelas minhas costas? Desafiou Clara. Tomando decisões sobre minha fazenda sem mim? Nossa fazenda, Ethan corrigiu gentilmente. Pelo menos, espero que seja. Ele respirou fundo. Eu te amo, Clara Sutton. Amo June. Amo essa terra.
Quero que sejamos uma família. June gritou e bateu palmas, mas Clara não estava pronta para ceder tão facilmente. É seu pai e a Blake Industries. A expressão de Ethan ficou séria. Meu pai aceitará minhas escolhas ou não. Isso depende dele. Quanto à empresa, estou permanecendo como chefe da nova divisão de parceria agrícola, mas trabalharei remotamente. Daqui. Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você realmente acha que pode administrar uma divisão corporativa de uma fazenda no interior do Kentucky? Eu sei que posso, disse Ethan confiantemente. E terei a melhor parceira no negócio. Ele alcançou suas mãos. Se ela quiser. Clara olhou em seus olhos e não viu dúvidas nem hesitações. E se eu disser não? Então comprarei a propriedade Wilson na estrada e esperarei até você mudar de ideia, respondeu Ethan sem perder o ritmo. Não vou a lugar nenhum, Clara. Não mais. June revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus, tia Clara, diga sim logo. Clara não pôde deixar de rir. Essa é uma proposta formal, Ethan Blake. Ainda não, admitiu Ethan aproximando-a. Mas será. Em breve. Eu só queria ter certeza de que Sweetbriar estava a salvo primeiro. Clara sentiu suas últimas reservas, ruindo. Esse homem havia lutado por sua fazenda, havia enfrentado seu pai, havia encontrado uma maneira de conectar seus dois mundos sem comprometer nenhum dos dois. Eu te amo. Ela sussurrou finalmente, se permitindo dizer as palavras. O sorriso de Ethan poderia ter iluminado o céu noturno. Eu esperava que você dissesse isso. Enquanto eles selavam sua declaração com um beijo, June vibrou da varanda. 3 meses depois, a fazenda Sweetbriar estava transformada. O celeiro antigo havia sido reformado em um espaço comunitário, onde os fazendeiros locais podiam se encontrar e coordenar seus esforços na nova parceria com a Blake Industries. A loja da fazenda estava prosperando, com clientes vindo de tão longe quanto Louisville para comprar seus produtos orgânicos. Clara estava em meio ao pomar de maçãs recém-plantado, observando Ethan mostrar a June como podar as árvores jovens. Os últimos meses não tinham sido sem desafios. Grant Blake tentara repetidamente minar a nova divisão de seu filho, mas com o apoio do conselho e o sucesso inicial da parceria agrícola, até ele teve que admitir que Ethan poderia ter acertado algo. Enquanto Clara caminhava em direção à sua família, e sim, era isso que eles eram agora, ela se maravilhou com o quanto as coisas haviam mudado desde o dia em que Ethan havia chegado em suas roupas caras, pedindo leite de amêndoas. Pensamentos profundos? Perguntou Ethan, encontrando-a na metade do pomar. Só pensando em como as coisas são diferentes agora, respondeu Clara, colocando a mão na dele. Diferenças boas? Ele perguntou, uma pitada de vulnerabilidade em seus olhos. Clara assentiu. Do melhor tipo. Ethan olhou para June, que estava escalando uma das macieiras apesar dos avisos para não fazer isso. Tenho algo para te perguntar, disse ele baixinho. Algo que eu tenho esperado o momento certo para dizer. O coração de Clara pulou uma batida quando Ethan colocou a mão no bolso e tirou uma caixa de couro desgastada. Dentro havia uma simples aliança de ouro. Esta era da minha avó, explicou ele. Meu avô deu para ela quando eles estavam começando. Eles não tinham muito naquela época, nenhum império, nenhum legado, apenas um ao outro. Clara sentiu lágrimas brotando em seus olhos, enquanto Ethan se ajoelhava na macia terra do pomar, suas calças jeans caras, uma lembrança de sua vida anterior, ficando sujas sem hesitar. Clara Sutton, você me mostrou o que realmente importa neste mundo. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em amor, em trabalho árduo, em ser fiel a si mesmo. Ele ergueu o anel. Eu não quero construir um império. Quero construir uma vida com você, se você quiser. Clara mal conseguia falar pelas lágrimas. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, eu quero você, Ethan Blake. Enquanto ele colocava o anel, em seu dedo June veio correndo. Ela disse sim. Ela finalmente disse sim. Ethan riu, levantando-se e abraçando Clara e June. Ela disse sim. Vamos ser uma família. Já somos, declarou June com confiança. Naquela noite, enquanto estavam sentados, no balanço da varanda observando o pôr do sol, Clara descansou a cabeça no ombro de Ethan.
Você sente falta disso? Ela perguntou. De sua vida antiga? Ethan não hesitou, nem por um segundo. Nem mesmo do escritório de canto? Das reuniões importantes? Ethan olhou para os campos da fazenda Sweetbriar, sua fazenda, e balançou a cabeça. Nada do que eu fiz lá foi tão importante quanto o que estamos fazendo aqui. Um carro apareceu no horizonte e Clara sentiu Ethan tensar ao seu lado. À medida que se aproximava, eles reconheceram o carro da cidade de Grant Blake. O que ele está fazendo aqui? Clara se perguntou em voz alta. O carro parou e Grant saiu, parecendo mais velho e mais cansado do que da última vez que o viram. Pai, disse Ethan rigidamente, levantando-se. Grant olhou para eles, seus olhos demorando no anel no dedo de Clara. Ouço que parabéns estão em ordem. Obrigada, respondeu Clara cautelosamente. O conselho está impressionado com os números trimestrais de sua divisão, disse Grant a Ethan, claramente desconfortável com conversas banais. Elizabeth Chen parece pensar que você é uma espécie de visionário. Ethan ergueu uma sobrancelha. É por isso que você está aqui, negócios? Grant mudou seu peso. Em parte, e em parte para... Ele parecia lutar com as palavras. Para ver se meu convite para o casamento ainda está em aberto. Clara sentiu a surpresa de Ethan. Você quer vir ao nosso casamento? Você é meu filho, disse Grant simplesmente. Apesar de nossas diferenças, Clara viu o conflito nos olhos de Ethan e apertou sua mão em apoio. Essa era uma decisão dele. Ainda não marcamos uma data, disse Ethan cuidadosamente. Mas sim, você está convidado. Grant assentiu, parte da tensão saindo de seus ombros. Obrigado. Ele olhou ao redor da fazenda. Vocês fizeram um bom trabalho aqui, ambos. Eu posso não entender o apelo, mas posso respeitar os resultados. Vindo de Grant Blake, era praticamente um elogio brilhante. Depois que seu pai foi embora, Ethan abraçou Clara. Você está bem com ele vindo ao casamento? Clara sorriu para ele. Ele é seu pai, e a família é importante. É disso que Sweetbriar sempre se tratou. Ethan beijou-a suavemente. Eu já te disse hoje o quanto te amo. Você pode ter mencionado, Clara brincou. Mas eu não me importo de ouvir de novo. Enquanto os últimos raios de sol banhavam a fazenda com luz dourada, Clara pensou sobre a improvável jornada que os havia trazido até ali. Um herdeiro mimado e uma fazendeira teimosa, ambos orgulhosos e feridos demais para ver o que estava bem na frente deles. Mas o amor, como a terra, tinha uma maneira de romper até mesmo as defesas mais rígidas. E agora, contra todas as probabilidades, eles haviam encontrado seu caminho para casa, juntos. June chamou da casa. Vocês dois estão entrando ou vão ficar aí trocando olhares apaixonados a noite toda? Ethan riu, ajudando Clara a se levantar. Estamos indo. De mãos dadas, eles caminharam em direção à casa de fazenda, onde a luz quente derramava pelas janelas e a promessa do amanhã esperava lá dentro. A fazenda Sweetbriar sempre havia sido a âncora de Clara, sua história, seu coração. Agora, com Ethan e June, era algo ainda mais precioso. Era o futuro deles.